cenário do número 90. Se das vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa, triste é o teu lidar? É a cruz pesada que tem de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passará. Contas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando virem outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tem. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quantas bênçãos, eu acredito que cada um aqui tem várias bênçãos para contar, né? Que a partir do momento que a gente acorda, a misericórdia do Senhor sendo renovada em nossas vidas já é motivo de agradecimento. Vamos ainda continuar louvando o número 104 do nosso hinário. Com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão, segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão, segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escura, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim
fizeste atravessar. Com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze o teu eterno amor. Amém. Louvado e engrandecido seja eternamente o nome do Senhor. Vamos continuar louvando o nosso Deus grande e poderoso, né? O único merecedor de toda a honra, de glória e louvor. É o número 287 do nosso cenário. 287. Em Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém? Só em Jesus, né? Se a gente for confiar nas nossas próprias forças, ou confiar no homem, nós vamos nos desapontar. Vamos ler a palavra do Senhor. Peço que a igreja fique de pé. Que se encontra em Salmo 34, do 1 ao 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se alegrará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Amém? Desde já eu quero agradecer a oportunidade e passar a oportunidade já para o nosso irmão Vicente, e assim ele já ora pela palavra e dá continuidade no trabalho. Amém? Som 2.
cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Antes de nós termos o nosso momento de oração e da palavra, gostaria de convidar você a louvar ao Senhor comigo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quem sabe canta, grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Confiamos em pois só tu és o Deus eterno sobre e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia.
pode glorificar ao Senhor nesta noite? Perto quero estar. Quem sabe louva comigo. Junto ao Deus pé, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto ao Deus pé, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, declaro nessa noite, não importa, não importam mais circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, adora o Senhor nessa noite. Não importam mais circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Nesse momento nós vamos fazer duas orações. Primeira, com o nosso diácono Marcos, que vai estar orando pelas famílias, não somente aqui da Igreja de Nova Descoberta,
mas que compõem todo o nosso campo. As famílias que nesse instante estão representadas aqui pelos irmãos que vieram, estão em casa assistindo pelo canal do YouTube e também estão impossibilitadas de estar aqui e de assistir porque estão com algum problema de saúde, estão no trabalho ou em alguma outra circunstância que não podem acompanhar o nosso culto. E nós vamos estar orando por essas famílias para que Deus abençoe cada lar, abençoe o seu lar, abençoe a sua família e que você possa entender que a sua família é o seu principal patrimônio, é o seu principal bem, a sua família. Que nós possamos sempre estar orando pelas nossas famílias, estar entregando as nossas famílias ao Senhor, porque grande tem sido a oposição que tem se levantado contra as famílias, e nós, como Igreja do Senhor, precisamos orar. Em especial, orando também pelas famílias do ministério da igreja, pelo pastor Jadson, pelo pastor Ederson, por todos que compõem o ministério da igreja. Todas as famílias, Marco, você vai colocar em oração agora, no clamor. E eu gostaria de pedir também a nossa irmã dirigir o trabalho. Oi? Fabiana, perdoe. Irmã Fabiana vai estar orando pelos trabalhos da igreja, pelos projetos da igreja, por tudo aquilo que a igreja tem se empenhado a fazer nesse novo momento, né? Nessa nova circunstância da pandemia. Não podemos dizer ainda que é pós-pandemia, porque a pandemia ainda está aí, né? Mas estamos em um momento onde a igreja está tendo novos desafios, onde a igreja ela está tendo novas missões. E nossa irmã Fabiana vai estar orando por todo esse cenário, por todo esse contexto, orar pelo país, né? Pela atuação da Igreja de Jesus Cristo em nossa nação, para que possamos estar cumprindo bem o nosso papel e sermos, de fato, uma agência que represente o reino de Deus aqui na terra. Então, nosso irmão Marcos estará orando, depois nossa irmã Fabiana estará orando também. E todos nós vamos acompanhar os nossos irmãos em oração. Nessa oração que a senhora vai fazer, também inclua os enfermos. Quando a gente fala de orar pelo país, pelos novos desafios, a gente tem que ver também esse público, os enfermos, os desempregados, aquelas pessoas que estão passando por necessidade, aquelas pessoas que estão passando por um momento muito mais difícil do que o nosso. Nós, apesar de não sermos pessoas que estamos vivendo folgados, mas estamos em uma situação melhor do que muita gente que não tem nem 10% do que a gente tem. Então, que nós possamos também estar orando pelos enfermos, pelos desempregados, por todos aqueles que estão passando por algum tipo de necessidade, problema na sua vida. Nosso irmão Marco, depois nossa irmã Fabiana. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos que estão em casa nesta hora nos assistindo, que não pode estar aqui, mas está na tela, no YouTube, vendo o trabalho da ICPI Campo Nova Descoberta. Eu queria que nesta hora vocês que estão em casa orasse, colocasse teu joelho no chão, clamasse a esse Deus Todo-Poderoso, que tudo Ele pode fazer. Oremos nesta noite. Pai querido, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, te damos graça, Deus, por esse momento, Deus, que tu nos estás concedido nesta noite, de estar aqui, Deus, reunido, falando, Deus, do teu amor. Pai querido, abençoa, Deus, a cada um que estão aqui presente, aqueles que não puderam vir. E nesta hora, Deus, a nossa oração, Senhor Deus, é todas as famílias, todos os casais, aqueles casais que estão passando problema, aqueles casais que estão com dificuldade no relacionamento. Pai querido, que o Senhor vá, Pai querido, sobre as famílias, sobre os casais, nesta hora, Pai querido, colocando tua mão. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, a cada família nesta hora, Senhor. Abençoa, Pai querido, a família do pastor Jadson, que o Senhor possa, Deus, abençoar, derramar da tua graça, derramar, Deus, da tua bendita misericórdia. Vai, Deus, ajudando, Seu Deus, vai capacitando, Deus, do teu servo, vai derramando, Deus, da tua graça. Abençoa, Pai querido,
aqueles casais que estão em casa, aquelas famílias, Deus, que estão desempregadas, aqueles que estão correndo atrás de uma porta de emprego, que nesta hora portas estão sendo fechadas, mas nesta hora estamos clamando, Deus, estamos pedindo, Senhor Deus, por essas famílias, Senhor Deus, que estão aí, Deus, batalhando, Deus, o pão de cada dia, para estar, Deus, derramando, Deus, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre os seus lares, aqueles casais, Deus, que nesta hora estão enfermos, Pai querido, que o Senhor possa, Deus, nesta hora, Pai querido, colocar a tua mão, ó Pai querido, tua mão santa, tua mão poderosa, tua mão, ó Pai querido, que o Senhor possa, Deus, curar, Senhor Deus, essa enfermidade, que o Senhor possa derramar, Deus, da tua mão santa sobre o teu povo, sobre essas casais, sobre essas famílias, ó Pai querido, vai, Senhor Deus, com tua mão forte, com tua mão poderosa, Senhor Deus, sobre essas famílias, Senhor Deus, vai curando, vai capacitando, vai abrindo porta de emprego, ó Pai querido, que nesta hora, Deus, aqueles casais que estão passando por problema, Deus, no relacionamento, que o Senhor possa ajudar, que todas, Deus, todos os embaraços, todo, Pai querido, nesta hora, todas as barreiras, Deus, possa ser quebrada, que o inimigo, Deus, não venha, Senhor Deus, sobre essas famílias, sobre os casais, que o Senhor nesta hora, Deus, possa, Pai querido, derramar da tua mão santa, sobre todas as famílias nesta hora, Pai querido, ajuda, Senhor Deus, ó Pai, conforta, Pai querido, essas famílias, aqueles que estão nos hospitais agora, Deus, muitos estão chorando pelos seus familiares, aqueles que estão no hospital, Pai, da UTI, Pai querido, que o Senhor possa derramar da tua mão santa, da tua mão poderosa, Deus, restaurando, Deus, a vida, restaurando, Deus, a saúde, Pai querido, em nome de Jesus, Pai querido, estamos aqui, Deus, a tua igreja está clamando, Deus, pelo teu nome, porque cremos nesse Deus maravilhoso, cremos nesse Deus santo, cremos nesse Deus todo-poderoso que tudo pode fazer, Pai querido, tu és o Deus que curasse, tu és o Deus que transformasse, e é o Deus que continua transformando, Senhor, é o Deus que continua, Pai querido, fazendo milagre no meio do teu povo, no meio da família, no meio do lar, e nesta hora estamos aqui, Deus, a tua igreja está levantando as nossas vozes, clamando a ti, porque sabemos, Deus, é de ti que vem o nosso socorro, o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é no nome de Jesus que nós te oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém, Jesus, glória a Deus. Mais uma vez, gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos orar, interceder a Deus, porque, como o nosso irmão Marcos falou, é de Deus que vem a provisão, né? Nós dependemos dele para tudo. Amém? Assim oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, ó Pai, para interceder, Senhor, sobre o teu ministério, Pai, sobre o teu trabalho, sobre a tua obra, porque aqui nada temos e nada somos, ó Pai. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor, para levantar, para andar, para respirar, Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, pedindo a Tua provisão, Pai, pedindo a Tua sabedoria, Senhor, para que nós possamos estar fazendo, ó Pai, conforme a Tua vontade, Senhor. Vem levantar pessoas, ó Pai, para que venha, ó Deus, estar fazendo a Tua obra, Senhor, para que o Teu nome venha a ser glorificado, ó Pai, porque a Tua palavra diz, ó Pai, que muitos são chamados e poucos são escolhidos, ó Deus. E nós estamos vivendo tempos ruins, ó Pai. Que o mal está assolando aí tua igreja, o mal está assolando, ó Pai, não só lá fora, mas todos os lares, ó Pai. Ó Deus, vem estender a tua mão, Senhor. Vem capacitar, ó Deus, aqueles que estão na frente, ó Pai. E levantar aqueles que não andam como andavam antigamente, Senhor. Ó Deus, também estamos aqui, Senhor, para apresentar todos os líderes, Senhor, que o Senhor venha dar instrução, que o Senhor venha dar entendimento, para que nós não venhamos estar fazendo conforme a nossa vontade, mas que nós possamos estar na Tua vontade, no Teu agrado, Senhor. Porque, ó Deus, quantos estão lá fora precisando de uma palavra de conforto, e muitos, ó Deus, botam desculpa para não estar fazendo assim conforme a Tua palavra tem nos ordenado, Senhor. Também eu quero estar aqui, ó Deus, te apresentando aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram desempregados, Senhor, para que o Senhor venha estar estendendo a Tua mão poderosa, ó Pai, porque grande é a dificuldade na casa de um pai, de uma mãe de família que neste momento, Senhor, se encontram desempregados, ó Deus, mas o Senhor
tem estendido, o Senhor tem provido o necessário, assim como o Senhor foi com o povo de Israel ali no Egito, Senhor. O Senhor tem sido conosco, o Senhor tem estado conosco todos os dias e nos dado o necessário, renovando nossas forças, renovando nossa fé, nossa saúde, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, abrir os nossos olhos e ver que o Senhor trabalha na bonança, que o Senhor trabalha na diversidade. E nós só temos que agradecer a Ti por tudo, Senhor, porque o Senhor, independente da circunstância, está com o seu povo. Então, ó Deus, nós estamos aqui clamando a Ti, Senhor, pela Tua capacitação no meio da Tua igreja, que o Senhor venha estar abrindo os olhos e os ouvidos, para que nós possamos sempre estar pedindo orientação a Ti, antes de tomar uma decisão, antes de botar um trabalho à frente, que o Senhor possa estar na direção, para que o Seu nome venha a ser glorificado e que o Senhor venha a ser engrandecido, ó Pai. Neste momento, Senhor, nós também queremos te apresentar o evento que vai acontecer no sábado, que é o culto de gratidão do nosso pastor. Que o Senhor venha estar tomando a direção de tudo e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Continue abençoando cada irmão que está aqui, ó Pai. Abençoa o nosso irmão que vai trazer o estudo, que nós possamos estar com os ouvidos e olhos atentos para aprender mais de Ti, porque a Tua palavra diz que sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus é o que nós Te pedimos, Senhor, permanece conosco, Pai, desde agora e para todo sempre. Amém. Abramos as nossas Bíblias em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz Escola Bíblica Dominical. Domingo, 9 da manhã, em nome de Jesus, estaremos aqui para mais uma manhã de aprendizado. Então, aproveite. Tem banquete hoje, tem banquete domingo, de manhã e de tarde. Olha, que coisa maravilhosa, né? Coisa boa é estar na presença do Senhor, aprendendo da sua palavra. É muito bom. Atos capítulo 1, versículo 8. Diz o seguinte: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Meus irmãos, hoje, excepcionalmente, eu estarei ministrando o estudo. A série sobre Marcos vai ser interrompida por conta da impossibilidade do pastor Ederson de chegar hoje aqui. Oremos pelo pastor Ederson e pela sua família. E nós vamos falar hoje, nessa oportunidade, sobre 3 verdades importantes para compreendermos o Pentecostes à luz das Escrituras Sagradas. Vai ser um estudo onde nós vamos trabalhar um assunto que tem a ver com aquilo que faz parte da nossa confissão enquanto igreja pentecostal que somos. Somos uma igreja de tradição pentecostal clássica e hoje nós vamos refletir um pouco sobre algumas verdades que vão trazer luz à nossa compreensão deste tema dentro das Escrituras. Bem, o texto que nós lemos é um texto onde vai falar sobre as palavras de Jesus
as últimas palavras de Jesus antes dele ser assunto aos céus. Certo? Quando os discípulos questionam a ele: Senhor, será neste tempo que o Senhor irá restaurar a sorte de Israel, que o Senhor irá de fato começar o renovo tão esperado por todos nós, irá nos restituir a condição de sermos uma nação referência, uma nação com autoridade, com respeito, uma nação temida por todas as outras nações, porque essa era a ideia que Israel tinha, né, da sua história, do seu legado. A ideia que Israel deveria ser restaurada no tocante a voltar àquela época de ouro que outrora o povo viveu, em especial nos reinados de Davi. Né? E respondendo a esta pergunta, a este anseio daqueles que estavam com Jesus, o Senhor diz: olha, não vos compete saber o dia e nem a hora em que isso irá acontecer. Porém, até lá, versículo 8, vocês receberão poder por meio do Espírito Santo, a fim de serem minhas testemunhas. Ou seja, até lá, até que o tempo determinado pelo Senhor para a restauração do seu povo, ele se concretize, vocês receberão o Espírito Santo de Deus, o revestimento do Espírito Santo de Deus, para lhes dar poder, autoridade, para que vocês testemunhem sobre tudo aquilo que vocês aprenderam e vivenciaram. E interessante, quando nós vamos tratar desse tema, é que alguns pontos passam que praticamente despercebidos da nossa análise sobre o assunto. Um ponto que tem a ver mais com uma curiosidade a respeito do termo Pentecostes. Pentecostes não foi um nome criado neste momento, deste recebimento do Espírito Santo de Deus. O nome Pentecostes foi um nome anterior a este evento. Falamos que este evento recebe o nome de Pentecostes comumente, porque este momento onde o povo recebe o Espírito Santo de Deus acontece justamente no período da festa judaica chamada Pentecostes. Na antiga aliança, existia uma celebração que era feita 50 dias após a Páscoa, com o nome de Pentecostes. E é justamente neste período, no período desta celebração, que acontece o evento que nós conhecemos como derramado do Espírito Santo de Deus, como revestimento do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós aplicamos o nome Pentecostes, não porque o nome Pentecostes tenha sido criado com base nessa experiência, mas porque foi no período da festa do Pentecostes que aconteceu este momento emblemático para a igreja. E o primeiro ponto que eu gostaria de tratar aqui nesta noite é que, com relação a este derramamento do Espírito Santo, este ato ou esta ação, ela é única e exclusivamente da parte de Deus. É Deus quem derrama do seu Espírito sobre aqueles as quais estavam reunidos em Jerusalém. Veja aí, no versículo 8. Mas recebereis poder. Ou seja, o Espírito Santo, ele não vai brotar naturalmente de você. Vocês vão receber isso. Vocês vão receber de quem? Receber de mim. Receber isso. Vocês não vão tirar, né, da cartola como um coelho. Vocês receberão, ou seja, não é algo que parte do homem, ou do esforço humano, ou do sacrifício humano. Não é algo que acontece porque você ora muito, porque você jejuma muito,
porque você está muito na igreja, porque você está muito envolvido com as coisas da igreja, porque você está em todos os cultos da igreja, porque você vive dentro das reuniões de oração da igreja. Não tem nada a ver com isso. O derramamento do Espírito Santo é algo que Deus dá conforme a sua vontade. É algo que parte de Deus para o seu povo. Se nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, se somos crentes que vivenciamos essa experiência do Pentecostes, do derramamento do Espírito de Deus sobre a nossa vida, isso se deve única e exclusivamente à obra de Deus na nossa vida, à vontade de Deus na nossa vida. Deus, por sua infinita graça, não somente nos salvou, mas derramou do seu Espírito sobre a nossa vida. E isso está claro no texto. Mas recebereis poder. E isso é interessante nós trazermos ao tratarmos desse tema, porque tem muitas pessoas que vivem ávidas atrás disso, atrás de serem batizadas, renovadas, atrás, de alguma forma conquistar essa virtude da parte de Deus, por uma questão não de confiança na vontade de Deus para realizar tal obra, mas por uma questão de querer se esforçar, de querer ter algum mérito, de querer ter algum tipo de participação nesse recebimento do Espírito Santo. Nós não temos participação nenhuma. Deus, Ele dá no tempo, na condição e a quem Ele quer. É Deus quem derrama do seu Espírito. É Deus. Você pode ser o crente mais animado, o crente mais em atividade da igreja. Você pode ser aquele camarada que ora ou noites e mais noites, que vai para a fila da madrugada que é menor. Mas ainda assim, se não for da vontade de Deus, não acontece. O derramamento do Espírito Santo é uma obra de Deus. Tanto que, quando você vai para o capítulo 2, que fala mais do Pentecostes, do recebimento propriamente dito. Ele vai ver o seguinte: ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Mas repare bem no começo do versículo. Ao chegar o dia do Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Aí ele já vai para o momento em que acontece o derramamento do Espírito Santo. Porém, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que, repare bem, ele não vai colocar, nem de forma direta, nem indireta, que aqueles irmãos, enquanto o derramamento do Espírito Santo não estava acontecendo, que aqueles irmãos estavam fazendo alguma coisa. Que aqueles irmãos estavam fazendo alguma obra, ou isso aconteceu, esse vento impetuoso, ele aconteceu como resultado de alguma coisa que aqueles irmãos estavam fazendo. Repararam nisso aqui? Ele simplesmente vai dizer, e eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles simplesmente estavam em obediência a Deus, reunidos no mesmo lugar, esperando que de Deus a promessa se cumprisse. Isso é mais um aspecto que traz luz ao nosso entendimento de que não é por conta daquilo que a gente faz que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre as nossas vidas. Não tem nada a ver com o que você faz, não tem nada a ver com o cargo que você tem, não tem nada a ver com o seu tempo de crente, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Isso aí é uma obra de Deus.
é Deus quem derrama do seu Espírito sobre o seu povo. E é necessário se enfatizar isso, porque, como falei aqui, em muitos lugares há muitos movimentos, mobilizações, campanhas e tantas outras coisas, prometendo que se você for lá, você vai ser batizada com o Espírito Santo. Se você for lá na frente e receber aquela oração, Deus vai lhe batizar ali. Você que não é batizado, vem aqui na frente e receber a oração para ser batizado. Você que ainda não é revestido do Espírito Santo, vem aqui na reunião de hoje, na campanha. Vem aqui na corrente para que você seja batizado. Porém, isso trata-se de propaganda enganosa. Porque, como a própria Bíblia fala, esta obra é exclusivamente de Deus. E é Deus quem sabe a circunstância, o momento e quem Ele vai revestir com o seu Espírito. É Deus. Deus não precisa que você chame a atenção dEle orando alto. Ou fazendo movimentos. Você só precisa estar em obediência na presença do Senhor. Você só precisa se apresentar ao Senhor com o coração contrito e o espírito quebrantado, em obediência à palavra de Deus, em obediência àquilo que Deus, por meio da sua verdade, tem nos ensinado. Nós só precisamos nos colocar disponíveis diante do Senhor e esperar que Ele, a seu tempo, nos proporcione essa experiência com o seu Espírito Santo. Muita coisa que se fala aí fora, muita coisa que se chama de Pentecostes, muita coisa que se chama de revestimento do Espírito Santo de Deus, não é biblicamente Pentecostes. E nós, como igreja comprometida com a palavra de Deus e comprometida com o genuíno agir do Espírito Santo de Deus, precisamos ensinar, conforme a palavra de Deus, como o Senhor, Ele trabalha na vida daqueles que Ele não somente salvou, mas que Ele revestiu com o seu Santo Espírito. Então, em primeiro lugar, o revestimento com o Espírito Santo de Deus, o derramado Espírito Santo de Deus, é uma obra que acontece única e exclusivamente segundo a vontade do próprio Deus. Ele é quem faz esta obra acontecer. Não é pastor, não é isso, não é aquilo, não é igreja, não é movimento, nada disso. É uma obra de Deus. E quando Deus faz uma obra perfeita. Sim ou não? Quem aqui já vivenciou essa experiência de ser renovado com o Espírito Santo de Deus, de ser revestido com o Espírito Santo de Deus? Eu já vivi. Talvez você até já tenha vivido, mas ainda não parou para refletir nas evidências bíblicas dessa experiência. A primeira evidência bíblica que caracteriza essa experiência é que ela provém de Deus e não do homem. É Deus quem promove o revestimento por meio do seu Santo Espírito. É Deus quem promove avivamento. É Deus quem promove renovação. É Deus quem promove restauração. É Deus quem faz o milagre. Tudo isso é obra de Deus. E é realizado para o cumprimento da sua palavra, para o louvor da sua glória. Não é realizado para que eu e você nos tornemos poderosos, crentes acima da média. Não. A obra que Deus faz na nossa vida é uma obra para que nós venhamos a manifestar o seu poder e a sua glória.
algo para que nós venhamos a evidenciar quem Deus é e não simplesmente o que Ele faz. Por isso que essa obra só pode ser feita por Deus. Só Deus, Ele tem o poder de nos revestir, de derramar do seu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Só Ele. Devemos buscar em Deus. Devemos buscar em Deus esse revestimento. Devemos buscar em Deus essa experiência. Devemos, como esses irmãos, estar reunidos em obediência ao mesmo propósito. Devemos estar disponíveis. Devemos nos colocar à disposição do Senhor para que Ele faça em nossas vidas o seu querer. Primeira coisa que eu gostaria de tratar com vocês é isso. O Pentecostes, no tocante ao derramamento do Espírito Santo, é uma obra que é única e exclusivamente feita por Deus. Outra coisa, além de ser uma obra exclusivamente feita por Deus, este revestimento de poder, por meio do Espírito Santo em nossas vidas, ele é um revestimento voltado a um propósito específico. Veja aí no versículo 1. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Primeiro, o Pentecostes, no que diz respeito ao derramamento do Espírito Santo, ao revestimento do Espírito Santo em nossas vidas, é uma obra que é realizada única e exclusivamente por Deus. Em segundo lugar, é uma obra que tem como propósito nos tornar testemunhas da obra de Deus realizada em Cristo. Não somos pentecostais para ficar fazendo exibicionismo de poder. Somos cristãos pentecostais para testemunhar a Cristo como a glória de Deus. Não somos dotados deste Espírito que é santo para nos comportarmos ou nos valermos de qualquer ocasião em benefício próprio. Não. Esta dádiva nos é dada com o propósito de que nós nos tornemos testemunhas da obra que Deus realizou em Cristo. Muita gente está atrás de poder. Senhor, me dá poder, eu quero poder, né? Tem música até que fica com esse mantra, né? Poder. Mas poder para quê? Qual tem sido a nossa motivação em buscar de Deus um revestimento do seu Espírito, um avivamento, um fortalecimento por meio da obra do Espírito Santo em nossa vida? Nós estamos tão ávidos atrás de poder, Marco, para quê? A Bíblia nos ensina que o derramamento do Espírito Santo de Deus, operado por Deus, tem como finalidade nos tornar testemunhas da obra que Ele realizou por meio de Cristo. Quer conhecer alguém que é verdadeiramente espiritual, que é verdadeiramente pentecostal? Quer conhecer alguém que de fato vivenciou a experiência do revestimento com o Espírito Santo de Deus? Você conhece essa pessoa pela evidência que ela dá à centralidade da obra de Cristo. Pela ênfase que ela coloca naquilo que Cristo fez.
e não naquilo que Cristo fará. Pela ênfase que ela dá na maior dádiva que recebemos, que é a salvação. Esta pessoa é verdadeiramente um crente pentecostal. É alguém que entende que aquilo que ela vivenciou é obra exclusivamente de Deus. E que a obra que Deus realizou por meio deste revestimento visa torná-la uma testemunha de Cristo. E é isso que acontece quando Pentecostes acontece. No capítulo 2 você vai ver isso a partir do versículo 14. O discurso de Pedro. Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós. Escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados. Como pensai, visto que é apenas a 3ª hora do dia? Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e naqueles dias derramarei o meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão, e mostrarei feitos extraordinários em cima do céu, e sinais embaixo da terra, e sangue, fogo, vapor e fumaça. E vai continuando aqui, para a gente não tomar muito tempo. Essa parte aqui do texto vai falar sobre a pregação de Pedro, logo após o evento do Pentecostes. Veja que a primeira pregação de Pedro, após ser revestido com o Espírito Santo de Deus, é falar com ousadia daquilo que Deus realizou por meio de Cristo, se valendo daquilo que foi profetizado por Joel e pelos profetas, que falaram deste tempo aonde Cristo seria revelado e aonde a salvação de Deus se manifestaria. E a gente vê na continuação, a gente vê, ao lermos o sermão, as palavras de Pedro ao pregar, que esse discurso, ele não foi um discurso qualquer, mas foi um discurso construído com a altivez, com a coragem, com a intrepidez do Espírito Santo de Deus. Ele não foi um discurso de um homem que se confiava em si, na sua capacidade de oratória, na sua capacidade de convencimento. Não, foi um discurso feito por um homem que estava ali, debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, falando por meio deste poder, revelando aos outros homens, manifestando o poder da palavra de Deus. É como maravilhosa, meu irmão. Veja que Pentecostes maravilhoso. Deus reuniu seus servos, revestiu-os de poder, e foi tanto poder que eles não conseguiram parar com a boca quieta. Logo depois já começaram a pregar. Logo depois já começaram a falar de Jesus. Logo depois já começaram a anunciar o Evangelho. Logo depois já começaram a fazer a obra de Deus como nunca. Porque se você for olhar antes deste período, você vai ver que não havia essa predisposição antes nos discípulos. Só a partir da experiência do Pentecostes, você vai ver que houve uma disposição sobrecomum nesses homens. Tanto que, quando Pedro e João são levados diante do Sinédrio, e são colocados ali numa situação onde eles são intimidados, onde eles estão ali sofrendo ameaças,
para negar Jesus, para parar de falar de Jesus. Eles dizem que não podem parar de falar. A gente não pode parar de falar. Porque é mais forte do que a gente. O que está, né, nos inclinando a falar, o que está nos colocando aqui a falar, é mais forte do que a gente. A gente não tem mais controle. A gente não tem como parar isso. Isso não convém mais a mim parar. Porque o Espírito de Deus, ele tomou aqueles homens de uma forma tão tremenda, de uma forma tão maravilhosa, os revestiu de poder, de forma tal, aonde aqueles homens agora não tinham mais medo de nada e nem de ninguém. Eles estavam dispostos a falar de Jesus, aonde eles estivessem, em tempo e fora de tempo. Eles não estavam simplesmente dispostos a manifestar os dons, ou o fruto do Espírito, ou fazer algum tipo de exibicionismo espiritualístico. Não. Eles estavam comprometidos com o propósito pelo qual o Espírito Santo os revestiu. Falar a palavra de Deus. Meus irmãos, estamos vivendo em dias onde, por conta de instruções e ensinos equivocados, as evidências estão sendo colocadas naquilo que não é importante com relação ao nosso conhecimento da obra de Deus revelada em Cristo, em nós e através de nós. Nós somos inclinados, ao tratarmos de temas como Pentecostes, a falar sobre dom, sobre poder, sobre língua, sobre profecia, sobre tantas outras coisas, menos sobre a finalidade de tudo isso. Qual a finalidade de tudo isso? Qual o propósito? Por que Deus nos deu este poder? Por que Deus nos dotou deste dínamo? Que é a expressão no original para esse poder a qual a Bíblia fala, proveniente do revestimento do Espírito Santo. Qual o propósito Deus colocou essa dinamite em nós? Não foi para a gente ficar, sem razão, achando que a gente pode usar para qualquer coisa. Foi para que a gente se comprometesse com a causa do Evangelho, com o propósito soberano de Deus. Não foi para que a gente ficasse de conversa, não, porque eu tenho dom, eu falo em línguas, eu profetizo. Não basta ter o dom. É necessário utilizá-lo para cumprir o propósito ao qual Deus lhe dotou deste dom. Não basta ter poder. Poder sem propósito não serve para nada. Paulo vai ensinar isso quando ele trata sobre a questão dos dons em Coríntios. De que adianta ter dons, ser espiritual e não ter amor? De que adianta soltar raio, soltar fogo e ser aquela coisa toda e, no fim das contas, não ser capaz de se compadecer do necessitado e socorrer aqueles que jazem em trevas por conta do pecado? De que adianta? Então, primeira coisa que nós precisamos aprender sobre o Pentecostes, segundo as Escrituras, é que o Pentecostes, no tocante ao revestimento do Espírito Santo de Deus, é uma obra exclusivamente de Deus. É Deus quem derrama do seu Espírito. É Deus quem nos reveste com o seu Espírito. É Deus quem nos dá esse poder.
Mas Deus nos dá esse poder com a finalidade. A finalidade é nos tornar testemunhas. Não somente nos tornar testemunhas da sua palavra, da sua mensagem, do seu ensino. Quando falamos de ser testemunhas, não é somente no tocante a conhecermos essa verdade, mas também deve levar em consideração a necessidade de manifestarmos esta verdade. Testemunha não é somente aquele que leva adiante uma informação. Nessa perspectiva, testemunha é aquele que também manifesta o poder desta palavra. E a gente vê isso na própria pregação de Pedro. Quando Pedro termina de pregar, quantas almas se convertem? Quantas almas? Quantas? Não. 3.000. 3.000 almas. Quando os 2 discípulos chegam na Porta Formosa e encontram aquele paralítico, e o paralítico chega, olha, uma esmola. Eles simplesmente dão uma palavra lá, deixam o homem lá e vão-se embora. É isso? É ou não? O paralítico procura eles, e eles, olha, Deus te abençoe. Meu irmão, a situação é difícil, mas vá orando aí. Aceite Jesus, vá orando aí. Espera o milagre acontecer. Foi isso? Não. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta e anda. Não é somente ser testemunha desta verdade. Deus não lhe dotou do revestimento com o Espírito Santo para que você simplesmente levasse uma informação, mas para que esta verdade ela se manifestasse de forma viva e poderosa em você e através de você. Porque não basta somente conhecer a verdade, não basta somente saber do propósito de Deus revelado em Jesus Cristo. Saber não é o suficiente. Precisamos deixar que este conhecimento transforme a nossa vida. Precisamos deixar que esse conhecimento faça com que a nossa vida se transforme em um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Para que não somente a palavra da verdade seja anunciada, mas o poder de Deus se manifeste por meio desta palavra. E foi isso que aconteceu com aqueles homens. Eles não somente anunciaram a verdade, mas eles permitiram, eles manifestaram o poder desta verdade. Porque a palavra de Deus tem poder. Sim ou não? A palavra de Deus tem poder. Nós muitas vezes buscamos conhecer o poder de Deus em coisas subjetivas, em coisas que estão alheias à verdadeira fonte de poder, que é a palavra de Deus. O poder de Deus manifesta-se por meio da sua palavra. Quando trouxeram um paralítico a Jesus, e Jesus disse àquela multidão, o que é mais fácil? Perdoar o pecado desse homem, ou dizer, levanta e anda. E aquela multidão ficou sem entender, como é que ele coloca uma questão dessa? Que negócio, oxê, que conversa troncha é essa? Aí Jesus, para que vocês conheçam o poder daquilo que eu estou falando, para que o conhecimento da palavra, ele se manifeste com poder, Jesus olha para aquele homem e diz, levanta, toma a tua cama e anda. Mas primeiro,
foi-lhe necessário perdoar os seus pecados. Se queremos, de fato, entender o que é ser um cristão pentecostal, precisamos entender a partir dessas 3 verdades. Primeiro, o derramamento do Espírito Santo de Deus, o revestimento do Espírito Santo de Deus, o batismo com o Espírito Santo de Deus, é uma obra única e exclusivamente realizada por Deus. Só Deus, Ele pode derramar do seu Espírito sobre as nossas vidas. Não existe essa autoridade sobre nenhum pastor, sobre nenhum líder. Não existe essa autoridade sobre ninguém. Só Deus pode derramar do seu Espírito sobre nós. Segunda verdade, Deus derrama do seu Espírito sobre nós para que sejamos suas testemunhas. Para que não somente venhamos a conhecer a obra que Ele realizou por meio de Cristo, mas venhamos a levar esta mensagem a outras pessoas. Não simplesmente como uma informação trivial, como uma informação descompromissada, não, mas que esta verdade, ela seja levada com poder e na autoridade do Espírito Santo de Deus. Que esta mensagem, ela seja levada, não como uma mensagem qualquer, mas como uma mensagem que está ali, quentinha, com o fogo do Espírito Santo de Deus. Para que ela possa ter um efeito transformador nas vidas que eles receberem. E essas pessoas também possam ter a oportunidade de experimentar este Pentecostes. Este Pentecostes aos quais nós somos participantes por meio da obra de Cristo, por meio da nossa fé, na consumação da obra redentiva por meio do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 3 verdades que são importantíssimas. Essas 3 verdades, elas não negam os dons, o fruto, não negam esses aspectos. Elas, na verdade, devem fundamentar o nosso conhecimento a respeito do que é ser um crente pentecostal. Ser um crente pentecostal tornou-se um termo pejorativo, um termo que representa tudo, menos compromisso com a palavra de Deus. Porém, segundo as Escrituras Sagradas, segundo o conhecimento deste Pentecostes, nos revelado pelo próprio Cristo, nós podemos sim ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja revestida no Espírito Santo de Deus. Uma igreja que ande em espírito e em verdade. Uma igreja que não precise negar a suficiência da palavra para abraçar o poder do Espírito. Mas uma igreja que entenda que o Espírito, ele se manifesta na vida de todos aqueles que recebem a Cristo como seu Salvador, por meio da palavra de Deus. Se não for por ela, não existe manifestação do Espírito Santo de Deus. Eu já vi culto de gente que, na hora da pregação, não tem pregação, e as pessoas ficam esperando acontecer alguma coisa espetacular. Fica alguma revelação, alguém está vendo alguma coisa. Bem, meus irmãos, agora nós vamos ter um momento, aquele momento do mover do Espírito, da revelação e aquela coisa, onde as pessoas criam uma expectativa no subjetivo, no imaginário, fogem da realidade e da verdade revelada na palavra de Deus.
aí depois se frustram, se decepcionam e descreem no Evangelho. Porque construíram a sua crença sobre a areia da subjetividade, sobre a areia daquilo que não é sólido, daquilo que não é verdadeiro, daquilo que não é de Deus, porque não está na sua palavra. Que nós venhamos a ser instruídos mais e mais por esta palavra, a sermos crentes pentecostais bíblicos, a sermos pessoas que manifestem esse revestimento por parte de Deus, com um compromisso enquanto testemunhas desta boa nova, e que possamos testemunhar esta boa nova com poder e com autoridade, para que aqueles que nos ouçam possam não somente nos ouvir, mas ver em nós a manifestação do Cristo ressurreto. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos ficar de pé. Sábado teremos o culto de celebração ao aniversário do nosso pastor Jadson. Peço que os irmãos estejam orando para que seja uma bênção, para que possamos ter um culto alegre, uma celebração onde possamos ter momentos de regozijo, de comunhão, e que o seu servo, o pastor Jadson, possa ser presenteado pelo Senhor com uma igreja que manifeste o seu carinho e o seu amor pelo pastor. Amém? E no domingo, teremos aqui a Escola Bíblica Dominical. Eu estou, a partir do próximo domingo, assumindo, a direção da Escola Bíblica Dominical. Então, nós vamos estar aqui tentando, de alguma forma, de todas as formas, mobilizar os irmãos para que a nossa Escola Dominical ela melhore, ela cresça, ela seja também mais uma oportunidade para que a gente venha a desenvolver uma espiritualidade bíblica saudável para a glória de Deus. E à tarde, às 16 horas, nós temos aqui o nosso culto solene, o nosso culto de celebração ao Senhor. Então, estejamos juntos, estejamos unidos. Os irmãos que não puderam vir hoje, que estão nos assistindo, recebam o meu abraço, recebam um abraço dos irmãos que estão aqui e estejam aqui na próxima quarta-feira para a continuidade do estudo sobre Marcos, certo? Deus abençoe o pastor Ederson e a sua família. E cremos que na próxima quarta-feira o estudo sobre Marcos estará aqui, tendo a sua continuidade. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelas tuas bênçãos, muito obrigado pelo alimento da tua palavra, muito obrigado, Senhor, por nos instruir conforme a tua verdade. Senhor, queremos não somente ser reconhecidos como crentes pentecostais, mas como crentes pentecostais bíblicos, que creiam, Senhor, que somente o Senhor pode nos revestir de poder por meio do teu Espírito Santo. Que o Senhor, Ele tem como principal propósito, ao nos revestir de poder, nos transformar em testemunhas da obra consumada em Jesus Cristo. E não somente nos transformar em anunciadores desta verdade, mas que a nossa vida manifeste com poder esta verdade, fazendo com que as pessoas olhem para nós e nos vejam como pequenos cristos, não como supercrentes, ou como espirituais demais, ou como qualquer outra coisa, mas que as pessoas possam reconhecer em nós Cristo, que Ele possa ser reconhecido em nós. Que o poder do Teu Espírito Santo, manifesto em nós, fundamentado em Tua palavra, possa nos fazer parecer mais e mais a imagem do Teu Filho, a imagem de Cristo. Nos leva para os nossos lares em paz, nos abençoa o ministério da nossa igreja, Teu servo pastor Ederson e família, pastor Jadson e todos que compõem o ministério desse campo. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as infinitas consolações do Divino Espírito Santo esteja com toda a igreja, desde agora e para todo sempre.
Amém. Vão em paz, meus irmãos. Deus abençoe.